Quero chamar o Tito aqui. Para aqueles que não sabem, é uma tradição da igreja, todo ano, no dia do diácono batista, né? No caso foi ontem, hoje nós estamos comemorando um diácono pregar. Um momento também que a gente dá um pouquinho de descanso aos pastores, e também a gente tem esse momento aqui no dia do pastor batista também. Então a gente vai revezando aí no conselho diaconal. No ano passado foi a irmã Sara que esteve aqui, e hoje o irmão Tito está aqui para trazer a palavra do Senhor. O Tito, todos conhecem aqui, mas podemos ter visitantes aqui, como tínhamos hoje na Escola Bíblica Dominical. O Tito é um servo do Senhor, um diácono que serve em várias áreas da igreja, seja na preparação daqueles que chegam para o batismo, seja na EBD, onde dividimos uma classe, no conselho diaconal, no ministério de missões. Eu confesso que eu violei o conselho de Jetro para Moisés, quando te chamei para pregar, porque te dei mais uma atribuição, mas diz que na liderança a gente tem que aprender a delegar também para aqueles que já estão fortes no ministério, porque eles sempre estão preparados. E como foi uma decisão que eu tomei 2 semanas atrás, e você aceitou, creio que Deus está contigo, você preparou, e que você pregue a palavra como o Espírito Santo te deu. Muito obrigado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Queria primeiro agradecer a Deus essa oportunidade e o convite, do irmão Dermeval, nosso presidente do Conselho Diaconal, a confiança do pastor Davi, nesse momento de estarmos aqui trazendo um pouco da palavra de Deus. Hoje é um dia especial, o pastor Davi aqui já fez menção, já orou pelos diáconos. Eu agradeço particularmente ter orado por minha esposa, Shirley, que ela também está enferma, não pôde estar aqui presente, mas se recuperando, graças a Deus. Também devemos orar, pastor, porque hoje é dia de Enem, e alguns dos irmãos nossos, os nossos jovens estão nesse desafio tão importante, um momento da vida tão importante, de definição, de curso que irá fazer, profissional, de futuro. A minha filha, inclusive, vai fazer o Enem, mas ainda como treineira, como chama, ela ainda é 2º ano. Mas temos vários jovens aqui na igreja que estão nesse desafio e nós devemos lembrar deles também em nossas orações. Pois bem, meus irmãos, nós estamos hoje no Dia dos Diáconos e para a palavra dessa manhã, eu escolhi o texto que está em Atos, no capítulo 20, o versículo 35. Eu vou ler aqui a partir do versículo 36, embora o foco da mensagem esteja na parte B do versículo 35. A partir do versículo 33, diz assim a palavra de Deus. Paulo falando: De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. Senhor nosso Deus, nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra e te pedimos, Senhor, que mais uma vez nos conduza, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, para ouvir de Ti, Senhor, o que Tu queres de nós. Em nome de Jesus, amém. É importante contextualizar a situação em que Paulo disse essas palavras. Paulo estava em Éfeso, reunido com os presbíteros daquela igreja. É bom que se diga que Éfeso, que fica ali na Ásia Menor, e recentemente o pastor Davi trouxe aqui mensagens sobre as igrejas, do Apocalipse, que fica ali na Ásia Menor, e Éfeso é uma delas, é uma das cidades nas quais Paulo ficou mais tempo, maior período. Paulo esteve em Éfeso com mais tempo na sua 3ª viagem. Há o registro bíblico que na sua 2ª viagem missionária, ele parou no porto de Éfeso e deixou ali Priscila e Áquila, mas não há um registro que ele tenha descido e tenha exercido o seu ministério na 2ª viagem. Mas na 3ª viagem, sim, ele foi a Éfeso, ali esteve e passou por 3 anos. Nós podemos ver algumas coisas aqui da passagem de Paulo naquela
cidade de Éfeso. Alguns destaques que nós podemos fazer. E essa terceira viagem de Paulo está nos capítulos 19 e 20 do livro de Atos, né? Ele chega em Éfeso e começa o seu ministério ali no início do capítulo 19, final do capítulo 18 já tem a decisão dele ir a Éfeso, e ele começa a ensinar e fazer milagres. No começo, o ensino de Paulo é feito na sinagoga, mas ele sofre resistência de ensinar ali. Ele precisa sair dali e ir para a escola de Tirano, e passa quase todo o tempo desses 3 anos que ele esteve em Éfeso, na escola de Tirano, ensinando. E ele pratica vários milagres, ele tem confronto espiritual e impacto cultural com aquela cidade. O texto bíblico nos fala a história de Demétrio, que era um ourives, que fazia imagens da deusa Artemis ou Diana, que era a deusa de Éfeso. E como Paulo pregava contra a idolatria, estava acabando com o mercado, né? Com o comércio daquele homem e de todos os que faziam aquilo também. E Demétrio faz um levante, né? Junta-se com outros homens para ir de encontro a Paulo e a sua mensagem. Isso gera um tumulto, é o tumulto que está ali descrito no final do capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Paulo passa por tudo isso. Mas, ao vencer essa questão dos ídolos, com esse levante de Demétrio, Paulo dá um tempo de Éfeso. Sai de lá, vai à Grécia, a região da Macedônia passa em Troade, é quando tem aquele episódio que o jovem Eutico, né, está em cima da janela, e a mensagem de Paulo é longa, prolongada, ele pega no sono, cai da janela, é ressuscitado, né, Paulo ora por ele, e ele é ressuscitado, aquele jovem, isso acontece ali. Nesse período em que Paulo dá um tempo de Éfeso, depois ele volta a Éfeso, e de Mileto ele convida os presbíteros de Éfeso para poder se despedir deles e trazer alguns conselhos. Esse é o contexto de Atos capítulo 20. Paulo agora está junto com os presbíteros de Éfeso, em Éfeso, que ele convocou, começa a falar da preocupação que ele tem de voltar a Jerusalém, porque sabe que lá ele vai sofrer perseguições. E é justamente nesse contexto que ele diz: mas em nada tenho minha vida como preciosa, senão que eu possa cumprir o ministério a que fui chamado. Está no versículo 24 de Atos 20. E quando está chegando já perto do final do capítulo, tem o texto que nós acabamos de ler. E Paulo menciona tudo o que foi realizado nesse período, que ele ajudou, que ele pregou, que ele anunciou a palavra, curou enfermos, sofreu perseguições, passou por tudo isso, mas a palavra final dele é dizendo: melhor é dar do que receber. Paulo tinha passado por muitas dificuldades, mas ele estava certo e seguro que tudo o que ele fez foi o melhor, porque ele deu. O ministério de Paulo foi um ministério de dádiva. Ele deu de si, deu dos seus talentos, deu do seu tempo. O ministério diaconal, e a palavra diácono significa servo, diaconia, o serviço, é o ministério de dádiva. É o ministério de entrega. Paulo ali era um apóstolo. Os diáconos foram eleitos para ajudar aqueles que estavam preocupados com a pregação e a oração. O pastor Davi já leu aqui Atos capítulo 6. Mas todos nós temos no nosso ministério a importância da dádiva. Sabe por quê? Porque desde o início, a relação de Deus com o homem também é uma relação de dádiva. Pode passar, minha irmã. Por amor, Deus deu. Nós podemos saber que no relacionamento entre Deus e o homem, nós temos dádiva de Deus. Desde o início de tudo, desde quando o Senhor criou o mundo, criou toda a natureza, e ao criar o homem, deu a sua imagem e semelhança. É isso que está relatado em Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 26 e 27, como podemos ver. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não bastasse Deus ter dado toda essa natureza,
e nós podemos aproveitar dela, Ele nos deu a sua imagem e semelhança. Irmãos, isso é uma dádiva muito grande, muito especial. Mas Ele não parou por aí. Também não bastasse nos dar a sua imagem e semelhança. Deus deu a natureza e o domínio sobre as obras de suas mãos para o homem. Isso também está no primeiro capítulo de Gênesis, no versículo 29, diz: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento. E assim foi. E no versículo 26, voltando, diz do homem: tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus deu o domínio das coisas, da natureza para o homem. O salmista também lembra disso no Salmo 8. O Salmo 8 é um salmo muito especial e conta a história que foi quando Neil Armstrong pisou na lua e olhou para a beleza da terra. Ele recitou o Salmo 8, né? Ó Senhor, Senhor nosso, como admirável é o teu nome sobre toda a terra. E fala do homem: pouco menor fizeste do que os anjos. E o que é que diz o texto de Salmo 8, no versículo 3? Quando contemplo os teus céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes. Que é o homem para que te lembre deles? E o filho do homem para que o visites? Fizeste-o, no entanto, pouco menor do que Deus, e da glória e honra o coroastes. De glória e honra o coroastes. Deste-lhes o domínio sobre as obras da tua mão. O Senhor deu para nós, para o ser humano, o domínio das obras das suas mãos. As obras que Ele criou, tudo que Ele criou, o Senhor deu. A relação de Deus com o homem é uma relação de dádiva. Ele deu. Mas as coisas não param por aí. Deus não só deu coisas para nós. Ele não só nos deu uma imagem e semelhança dEle. Ele não só nos deu domínio. Avança para uma coisa maior e muito mais sublime. Deus se deu por nós. Por amar, Deus se deu. Deus deu-se por nós. Nós podemos ver isso no diálogo de Jesus com Nicodemos, que nós conhecemos tanto em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Olha a dádiva de Deus. O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João também escreve na sua epístola: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos. Nisso está o amor de Deus. E no 10 diz assim: nisso está o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Podemos então dizer, pelo texto bíblico, que Deus não só nos deu coisas, Ele deu de si mesmo para nós. Assim, se Deus nos deu em Cristo tudo o que Ele poderia dar de melhor e de maior, nada pode ser maior do que essa dádiva que Deus nos deu. Dá o seu próprio Filho por nós, que nos atesta e nos dá certeza que o relacionamento de Deus para conosco é sim um relacionamento de dádiva. E essa dádiva de Deus nós podemos dizer que é uma dádiva multilateral. Ela não fica apenas na relação direta homem e Deus. Por que multilateral? Porque Deus deu Jesus para vir ao mundo. Deus deu Jesus, seu Filho, por nós. Jesus, o Filho de Deus, deu a sua vida para nos dar vida eterna. Deus, o Pai, deu a Jesus, o seu Filho, as ovelhas do rebanho. E não há texto que possa exemplificar isso de melhor maneira do que o capítulo do Bom Pastor, que é João 10. E aqui eu destaco João 10, versículos 14. Nós podemos ler do 14 ao 30, nós vamos aqui tirar só um extrato, quando diz no 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e veja aí, e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus dando, ninguém tira de mim,
Pelo contrário, eu a espontaneamente a dou. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ninguém matou Jesus por sua própria vontade ou seu próprio poder. Ele deu a sua vida por nós. Ele poderia ter descido daquela cruz. Ele tinha poder para isso. O ladrão da cruz, quando desafia ele, diz assim: se tu és filho de Deus mesmo, desce dessa cruz. De certa forma, ele estava certo, porque ele tinha poder de desistir daquilo. Mas ele quis cumprir a missão que o Pai lhe deu. E ele deu a sua vida por nós. Continuando o texto, ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento recebi de meu Pai. E seguindo, ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Ao morrer por nós, ele nos deu a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu, que são as ovelhas, e o poder que Deus, o Pai tinha dado, é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Se Jesus Cristo e Deus Pai é uma pessoa só, são um, junto também com o Espírito Santo, nós podemos dizer com certeza: Deus deu de si por nós. Ele não só deu aquilo que Ele criou, Ele deu dele mesmo. Ele se entregou por nós em Cristo Jesus. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar desse texto de Paulo, quando fala que melhor é dar do que receber. Em segundo lugar, porque por amor Deus deu, e deu para nós. Por fé eu recebo. O ministério da salvação em Cristo Jesus é um ministério de graça e de fé. Nós podemos ver isso um texto bastante conhecido, e está em Efésios, no capítulo 2, quando nos diz, texto bastante conhecido que diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom, é dádiva de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. É interessante notar, antes que se haja alguma confusão, de que mesmo a gente tendo a necessidade de crer em Deus, de receber essa dádiva que Deus deu a nós, não há mérito algum na salvação em nós mesmos. A salvação existe pela graça do Senhor. Mas o texto bíblico é claro em dizer que é necessário receber essa graça. Podemos lembrar, por exemplo, no livro de Hebreus, no capítulo 11, quando o autor aos Hebreus define o que é fé, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem, firme fundamento das coisas que se esperam ainda. Isso no capítulo 11, versículo 1. Lá no 6 ele diz o quê? O que é que diz Hebreus 11, 6? Aqui está o 11, 1. Ora, a fé é a certeza e, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E vamos destacar aqui, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É necessário crer. Se Deus deu por amor e por graça, por fé eu preciso crer. Eu preciso receber aquilo que Deus me deu por graça. Isso é que nos ensina a palavra de Deus. A causa da salvação é que Deus deu por graça e o homem deve receber por fé. Porém, nós temos uma terceira realidade que nós podemos entender nessa sequência. Deus deu por amor e graça, por fé eu recebo, e por ter recebido, eu também dou. A palavra de Deus nos ensina isso também. Por ter recebido, eu também preciso dar. Jesus Cristo disse: o que de graça recebestes, de graça as dai. Isso está em Mateus 10, no contexto em que Jesus Cristo comissiona aos seus discípulos. E manda os discípulos saírem pelas ruas, pelas cidades, curando enfermos, expulsando demônios, anunciando a palavra do reino de Deus. E diz:
Por graça recebestes, por graça também deves dar. Porque eu tenho recebido, eu preciso também dar. Essa consciência é muito importante para cada cristão. Isso não se aplica apenas aos pastores, aos líderes da nossa igreja. Não se aplica apenas aos diáconos que de forma oficial, vou dizer assim, são diáconos e servos na igreja. Mas nós devemos saber e ter consciência que todos nós, de alguma maneira, somos diáconos e também devemos dar. Eu costumo dizer que existem os diáconos de fato e os de direito. Na nossa organização aqui em nossa igreja, nós temos todo ano eleição de novos diáconos. O mandato dos diáconos são de 5 anos, né? Fora aqueles que já tinham mandato vitalício anteriormente, antes de se mudar. Cada 5 anos há uma eleição. Alguns deixam de ser diáconos, outros chegam, novos chegam para servir a Deus dentro do serviço do diaconato. O diaconato dentro da Igreja Memorial tem uma série de obrigações para cumprir dentro da nossa regra, dentro do nosso estatuto, dentro do nosso regimento. Esses para mim, pastor Davi, são os diáconos de direito. Porque foram eleitos pela igreja, são os diáconos de direito. Mas tem muitos diáconos que não podem ser, não necessariamente diáconos de direito, mas são diáconos de fato. Amém? Aqueles que servem ao Senhor, aqueles que têm a consciência que, por ter recebido, também devem dar. A igreja toda está repleta de diáconos. É óbvio que, pela nossa organização, nós precisamos de um grupo de diáconos de direito, para cumprir as atribuições que são a eles, que é dada a esse grupo. Mas independente se você faz parte desse grupo ou não, se você foi eleito ou não, você é diácono de fato, ou deve ser diácono de fato, deve ser servo de fato, servo do Senhor Jesus Cristo, consciente que recebeu dele a graça, e por ter recebido também precisa dar, porque coisa melhor é dar do que receber. Nós podemos citar aqui vários versículos da Bíblia sobre a importância de servir a Deus. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor, diz Paulo em Romanos 12, 11. Em Marcos 10, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 23, 11, o maior entre vocês deve ser servo. A consciência do cristão é essa, de servir. Eu recebi de Deus a sua graça, eu recebi de Deus tudo que Ele me deu, a sua imagem e semelhança, a natureza, o domínio sobre a terra. Eu recebi de Deus o seu Filho Jesus, eu recebi de Jesus a vida eterna por meio do seu sacrifício. Por ter recebido, eu preciso também dar. E precisamos dar com a consciência de que essa dádiva nossa não é necessariamente a pessoas, ou a organizações, ou a igreja, ou um departamento da igreja, ou um ministério. Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3, nesse contexto ele está falando sobre as obrigações na família, como devemos servir dentro da família, o esposo servindo a esposa ao marido, e aos filhos também, e os filhos aos pais. E ele termina o texto lá em Colossenses 3, 24, na parte B, dizendo: a Cristo servis. O texto completo diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Essa consciência é fantástica, é maravilhosa, porque essa consciência nos dá alegria, nos dá independência, nos dá prazer e segurança no serviço. Porque nós sabemos que não estamos servindo a homens. Porque homens, sempre, em toda a história, não é de hoje, não foi ontem, amanhã vai ser assim dessa maneira também, homens, como nós somos, imperfeitos, sempre terão imperfeição. E se nós formos olhar para homens, formos guiar, pautar o nosso serviço a Deus, com nossos relacionamentos com os homens, nós não vamos servir adequadamente. Não vamos. O Senhor quer que nós tenhamos essa consciência, que é a Ele, o Senhor, a Cristo que nós estamos servindo. Quando a gente se preocupa só em servir a homens, a gente coloca os pés pelas mãos, a gente faz coisa errada,
A gente se deixa envolver em situações que não deveríamos nos envolver. A Cristo, o Senhor, servis. Essa consciência é importante. Nos dá segurança para fazer o que devemos fazer. Eu dou o meu serviço a Deus, e nesse dádiva do meu serviço a Deus, essa relação fica mais multilateral ainda, né? Eu antes falei que Deus deu o seu filho que deu a sua vida, Deus deu ao seu filho as suas ovelhas, e agora eu preciso dar ao Senhor. Eu, como um homem, preciso dar ao Senhor. Mas existe uma realidade que nos incomoda, que pode nos incomodar bastante. Sabe qual é? É que Deus não precisa de nada do homem. No fundo, Deus não precisa de nada do homem. Nós chegamos aqui, entregamos o nosso serviço, entregamos os dízimos, as nossas ofertas. Deus vai fazer a sua obra, independente disso. Isso é uma realidade. Eu preciso ir para a igreja para Deus ficar feliz comigo. Não é essa a situação. Não é essa a situação. Você precisa vir à igreja para estar presente, na presença de Deus, junto com seus irmãos, congregando, aprendendo a palavra de Deus, louvando ao Senhor. Isso vai te fazer bem. É óbvio que Deus vai ficar feliz se você andar no seu caminho. Mas Deus não precisa de nada do nosso serviço. É o que nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, nem tampouco é servido por mãos de homens, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Essa realidade às vezes assusta, né? Deus não precisa do nosso serviço. Servir a Deus é um privilégio que Ele nos dá. O serviço é uma dádiva de Deus. É uma dádiva de Deus. E ao nos confrontarmos com essa realidade, a gente pode fazer uma pergunta: mas se Deus não precisa do nosso serviço, o que é que eu posso dar a Deus? O que devo dar a Deus? Né? É importante aqui, antes de passar para essa parte, o serviço é um privilégio e é uma decisão. Josué 24:15, escolham hoje a quem se vais, aos deuses dos amorreus ou da terra em que habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não precisa do nosso serviço, mas é uma decisão nossa. Mas ao tomar essa decisão, nós podemos fazer uma pergunta: o que é que eu devo dar? Se eu sei que Deus não precisa necessariamente do meu serviço, o que é que Deus recebe? E a palavra de Deus também nos responde. Nós podemos dizer que Deus recebe aquilo que Ele não rejeita. E o salmista nos ensina, no Salmo 51, que a um coração contrito e quebrantado não rejeitará o Senhor. Como é que está o seu coração diante de Deus? Está duro? Está orgulhoso? Está altivo? Ou está contrito e quebrantado? É isso que o Senhor não rejeita. É isso que Ele recebe. É o serviço que Deus recebe de nós. É o serviço feito com o coração contrito e quebrantado. É o caminho mais excelente que Paulo nos ensina no final do capítulo 12 de 1 Coríntios, ao iniciar o primeiro versículo do capítulo 13. Agora vos mostrarei um caminho mais excelente. Ele fala dos dons espirituais no 12, e no 13 ele começa a falar do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, seria como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. O serviço a Deus sem amor, sem coração contrito, é nada. Pode produzir alguma situação humana, material, mas para nós, diante do nosso Deus, não significa nada. O Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. Um coração que ama o próximo, que ama servir, que serve independente das circunstâncias, que serve porque ama o Senhor, porque é grato ao Senhor pela sua dádiva. Então nós temos aqui a resposta, o que é que Deus recebe. E nós podemos fazer aqui alguma comparação, inclusive, com os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento. Nós sabemos que o livro de Levítico nos ensina vários sacrifícios que eram realizados, né?
no Antigo Testamento, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, holocausto, manjares, libação. Esse era o costume do povo de Deus. Mas chegou certo período da história do povo de Deus que Deus disse para o seu povo, isso está no livro de Isaías, isso também está no livro de Osés, o irmão Dermeval, inclusive, leu esse texto hoje na escola bíblica dominical, disse ao seu povo que estava cansado desses sacrifícios. Estou farto dos vossos sacrifícios, eu quero misericórdia. O sacrifício da vida, a nossa dádiva, o nosso corre-corre do dia a dia, o nosso fazer dentro da igreja, não é nada se nós não tivermos a misericórdia no coração, o amor no coração, se nós não tivermos a consciência de termos um coração contrito, um coração humilde, de que de nós nada podemos fazer de bom, que tudo vem do Senhor, porque dele e por ele são todas as coisas, glória, pois, a ele e não a nós. Esse deve ser o espírito do nosso serviço. O Senhor está farto, cansado dos nossos sacrifícios. Ele quer o nosso coração, a nossa dedicação sincera diante dele. Mas podemos seguir para uma realidade de que nós já sabemos que Deus deu por amor, por fé nós recebemos, por ter recebido nós precisamos dar também, mas há uma coisa que nós só podemos dar daquilo que nós temos. No reino de Deus não tem o que se fala de uma forma popular, né? Fazer benesses ou dar esmola com chapéu alheio, né? Você não pode dar o que é do outro. Você só pode dar aquilo que você tem. E o que é que você tem para dar a Deus? O que é que você construiu? O que é que você desenvolveu na sua vida com Deus? Na minha vida com Deus, no meu dia a dia com Deus, que eu posso entregar ao Senhor, que eu posso devolver no serviço da igreja, no serviço do Senhor, na casa de Deus, no diaconato. Nós temos vários exemplos, e o primeiro que eu queria citar, é em Atos também, no capítulo 3, quando Pedro e João estavam chegando no templo para orar, eles estavam indo orar, e eles encontram o homem paralítico ali na porta, chamada Formosa, e esse homem pede a ele ajuda, né? E Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. E ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, algum dinheiro, alguma esmola, algum recurso. Pedro, porém, lhe disse, eu não possuo prata nem ouro, isso eu não tenho. Eu não posso dar o que eu não tenho. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Pedro deu o que ele tinha. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. E precisamos meditar. O que é que nós temos para dar? Na palavra de Deus nós temos exemplos de vários servos, bons e maus. E eu quero fazer comparação de alguns. A história que está lá em 2 Reis, no capítulo 5, fala sobre a serva de Naamã. Naamã, que era leproso. A serva israelita, uma menina, que nem tem o nome dela, no texto, anônima. Ela dá o que ela tem, quando vê o seu senhor, embora seja um senhor que estava, de certa forma, representando um povo que estava oprimindo o seu povo, ela diz para aquele senhor, Naamã, lá na minha terra tem profeta, que pode te ajudar. Ela deu do que ela tinha. De forma bondosa, trazendo esperança para Naamã. Só que acontece, nós sabemos da história, que Naamã vai, procura o profeta Eliseu, e aí tem o servo do profeta Eliseu, esse não é anônimo, tem o nome dele que é Geazi, ou Geazi, como... esse não é anônimo. Geazi, servo de Eliseu, ele age com ganância e com mentira. Porque Eliseu, vou aqui resumir a história, manda Naamã se banhar no Rio Jordão 7 vezes, nós conhecemos, a lepra vai embora. Naamã volta, quer dar alguma oferta para Eliseu, Eliseu diz, não precisa dar nada para mim não. Quando Naamã já está no caminho, retornando para a sua terra, Geazi vai atrás dele e diz, não, olha, ele errou, ele se enganou, precisa sim, pode me dar aí alguma coisa como gratidão do que foi feito. Ele age com ganância e com mentira, para poder se aproveitar daquela situação.
O que é que eu tenho para dar? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu tenho bondade e esperança para dar? Ou eu só tenho ganância e mentira para dar? Nós podemos ver outros exemplos. Passamos para outro. Comparando aqui Zaqueu e Judas Iscariotes. Zaqueu, um publicano que oprimia o povo, que tirava do povo, defraudava do povo. Ele se arrepende quando tem um encontro com Jesus. Zaqueu, desce depressa, que me convém estar na tua terra, na tua casa. E ele diz: Senhor, eis que dou metade de tudo que eu tenho, e se tenho defraudado alguém, retribuirei 4 vezes mais. Em Zaqueu tem arrependimento e generosidade. Já Judas Iscariotes, por uma sacolinha de 30 moedas, traiu Jesus, o seu mestre, o seu Senhor. Ele agiu com oportunismo, com interesse próprio. Como é que eu tenho servido? O que é que eu tenho dado? O que é que eu tenho para dar? Eu tenho arrependimento no meu coração? Eu tenho generosidade no meu coração? Ou eu tenho oportunismo, interesse próprio? Eu ajo para que eu possa me beneficiar? Como tem sido o nosso serviço? Nós só podemos dar aquilo que temos. Tem outro exemplo ainda que eu gostaria de dar. Barnabé, Ananias e Safira. Isso aí está na virada do capítulos 4 e capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 4 termina dizendo que havia necessidade entre o povo, e Barnabé, de forma muito generosa e com compaixão, ele vende uma propriedade e dá tudo para abençoar aquele povo. Começa o capítulo 5 falando também da venda de uma propriedade, mas sim de Ananias e Safira, que eles vendem e vão ao templo e não entregam tudo. Eles agem com hipocrisia, com engano. Eles tentam enganar a Deus, mas eles estavam enganando o Espírito Santo, é assim que o texto diz, e eles morrem por causa disso. Barnabé age com sinceridade e com compaixão. Ananias e Safira agem com hipocrisia, com engano. O que eu tenho para dar? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu tenho sinceridade e compaixão? Ou eu só tenho hipocrisia e engano? O que é que eu tenho dado ao Senhor? Esses são exemplos que nós podemos comparar de bons servos do Senhor, nas Escrituras Sagradas, e outros que não serviram tão fielmente assim. Nós poderíamos citar outros aqui, tantos outros, Hofni e Finéias, os filhos de Eli. Nós podíamos citar aqui Saul e a sua obediência parcial. Era rei em Israel, mas não obedecia a tudo que Deus dava. Ele não destruiu os amalequitas como Deus mandou. Ele procurou outros profetas fora da casa de Deus. Saul não foi completo na sua obediência ao Senhor. Que exemplos nós estamos seguindo? Porém, se nós temos a certeza que só podemos dar aquilo que nós temos, também podemos ter a certeza que nós temos, todos nós temos, algo de bom para dar. O apóstolo Pedro, em sua carta, primeira carta, 4:10, diz: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Muito serve de várias maneiras. Nós podemos servir de várias maneiras dentro da casa do Senhor. Nós podemos dar louvor ao Senhor, está no Salmo 147, né? Tributai ao Senhor glória ao seu nome. Dar amor, 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus. Dar gratidão, Salmo 104, entrem pelas suas portas com ações de graça, em seus atos com louvor, dê-lhe graças e bendiga o seu nome. Podemos dar do nosso tempo, Efésios 5:16, remindo o tempo porque os dias são maus, aproveitando cada oportunidade. Isso aqui é muito importante, irmãos. Quanto do nosso tempo nós temos dado ao Senhor? Como é atrativo ficar rolando páginas do YouTube, do Instagram, ou de qualquer rede social, vendo vários vídeos, e a gente perde tempo nisso. E o tempo que nós estamos dedicando à leitura e à nossa devoção ao Senhor. Nós falamos antes que nós só podemos dar aquilo que nós temos. Como você tem desenvolvido o seu relacionamento com Deus, a sua espiritualidade? O pastor leu aqui Atos 6, e quando fala da escolha dos diáconos, falam que eles eram homens cheios de fé e cheios do Espírito. Nós temos sido isso. Nós precisamos dar do nosso tempo ao Senhor, de forma intencional, buscar relacionamento com Deus, porque nós só podemos dar aquilo que temos. Se formos vazios, nada temos a dar.
mas com certeza todos temos algo de bom para dar. Louvor, amor, gratidão, tempo, dados os nossos recursos, como não lembrar da história dos macedônios lá que se cotizaram para abençoar, segundo Coríntios 8 e 9. Dá o perdão, temos o exemplo de José que perdoou seus irmãos. Dá a vida. O que é que diz Gálatas 2:20, conhecido texto de Paulo? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Por fim, quarto e último lugar dessa reflexão. Pode passar, minha irmã. Por amor Deus deu, Ele se deu. Por fé eu recebo. Por ter recebido eu preciso dar. Em quarto e último lugar, ao dar de mim, eu sou feliz. O texto que nós lemos, que fala da história de Paulo, fala que Paulo passou por perseguições, por tribulações, por tumultos. Não foi fácil o trabalho de Paulo. Ele estava saindo de Éfeso, indo para Jerusalém, preocupado com aquilo que iria acontecer com ele quando chegasse em Jerusalém. Mas ele conseguiu dizer, no final de tudo isso, que melhor coisa é dar do que receber. Porque ele era feliz em servir. Eu aqui dei alguns exemplos, não vou me ater muito tempo nisso, mas a Ana, nós conhecemos a história de Ana, que dedicou o seu filho Samuel ao Senhor, e o texto diz com alegria. Davi, o salmista, o rei, serviu como rei, serviu como salmista, cantava canções, compunha, e ele escreve, servia ao Senhor com alegria. Daniel, mesmo em terra estrangeira, serviu a Deus com alegria. Maria, a mãe de Jesus, como não lembrar do cântico, do Magnificat de Maria, Lucas 1, 46 em diante. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria tinha um desafio enorme, engravidar sem estar casada, a responsabilidade de uma moça ainda provavelmente muito jovem, mas ela serviu com alegria. Paulo, mesmo enfrentando prisões, perseguições, naufrágios, ele diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. É nesse mesmo texto de Filipenses 4, mais à frente no 12, que ele diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou passar por tribulações, dificuldades, mas servir ao Senhor, para mim, é uma alegria. Como também não citar Barnabé, que serviu tanto ao Senhor, que foi tão útil em tantas situações. Há quem diga que Gamaliel ensinou a Paulo as Escrituras Sagradas, mas quem ensinou Paulo a ser um crente é Barnabé. Foi andar com Barnabé que ele ensinou a ser um crente. Paulo precisou de preparo também para poder exercer o seu ministério. E ele fez isso com alegria. Ao dar de mim, irmãos, eu sou feliz. O Senhor deu dele para mim. Eu recebi o que ele me deu. E ao dar de mim, eu sou feliz. Para concluir, pode passar, minha irmã. A alegria de quem serve ao Senhor está baseada nos seguintes fatos. Poderia listar muitos outros, mas citando só alguns. Quem serve ao Senhor recebe dele honra. Jesus Cristo, em João 12, 26. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai, ou meu Pai, o honrará. Que palavra maravilhosa. A minha honra não vem de homens, não vem de coisas do mundo. Meu Pai me honrará. Meu Pai do céu. Quem serve ao Senhor não é por ele esquecido, Hebreus 6:10. Deus não é injusto, ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele ao ajudarem os santos. Diáconos da Igreja Memorial, irmãos todos que estão ouvindo, que são diáconos, mesmo que não sejam de direito, são de fato. Ele não esquece. A alegria de quem serve ao Senhor também está na certeza que o serviço não é inútil. Paulo também, em Coríntios 15, 58, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão, não é inútil no Senhor. A alegria de quem serve ao Senhor está na certeza de que vale sempre a pena estar na presença de Deus, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000.
Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar em tenda dos ímpios. Louvado seja Deus porque estamos aqui em sua casa, servindo ao Senhor. E isso para nós é, acima de tudo, uma alegria. Por amar, Deus nos deu. Ele deu-se em Cristo Jesus. E nós precisamos saber receber. Ao receber, somos impelidos a dar. Dar amor, dar perdão, dar atenção, dar de nossos recursos, dar a nossa vida. Não vivo mais eu. Ao dar de nós no serviço de Deus, somos felizes e realizados, pois sabemos que o serviço de Deus não é apenas um dever, é fonte de alegria duradoura, mesmo em meio às dificuldades. O serviço ao Senhor é uma dádiva, é um privilégio. Irmãos, nós somos felizes, contentes, privilegiados, porque servimos ao nosso Deus. Que Ele assim nos abençoe. Amém.